Esfera, um lugar onde as ideias criam raízes, onde a gente pode transformar o mundo dentro de uma atmosfera de plantas. Aqui no Plantasfera, nós não queremos construir muros, nós queremos construir pontes, onde as pessoas e as ideias se encontrem para levar consciência. O Plantasfera tem o patrocínio de Mila Veg Lanches, um lugar que você pode comer comidinhas veganas, se divertir com os seus amigos. Ó, vou deixar aqui um cupomzinho já na tela de início. Bota aí, produção, o cupom do Milaveg é Plantosfera. Você pede, bota o cupom que você vai ter desconto, 15% de desconto. E também com o patrocínio da Futuro Filmes, que está aqui fazendo a nossa produção. E hoje eu quero mostrar para vocês a nossa convidada, que é a Sofia Maia. Ela que é ambientalista do Seração e Movimenta. Oi, Sofia, boa tarde. Oi, Lu, tudo bem? Prazer enorme te ter aqui, viu? Prazer é meu, que honra. A Sofia, ela é assim uma Greta Thunberg dos Pampas, né? É o que dizem. É, uma ambientalista que está causando aí no meio da política. Sofia, como que começou a tua história? Como que tu percebeu assim que tu tinha essa conexão com a natureza e que tu queria ser uma ativista ambientalista? Que coisa linda. Então, Lu, olha, eu cresci no interior, né? Eu não sou natural aqui de Porto Alegre, sou natural de Lajeado. E o meu avô, ele foi professor durante toda a vida dele. E ele é uma das grandes inspirações, assim, que eu tenho pra minha vida. E ele sempre teve uma paixão pela natureza muito grande. Sempre me ensinou a amar, a respeitar. Ele deu aula de biologia por vários anos. Então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande durante toda a minha vida. Mas foi entrando na pesquisa. Eu fui bolsista de pesquisa durante 3 anos em paleobotânica e evolução de biomas, que eu entendi o meu papel ali dentro enquanto ativista. Sempre estive envolvida na política também, nas causas sociais. E aí, quando eu entendi que ser ambientalista é uma questão de sobrevivência, eu me debrucei sobre as pautas ambientais com o carinho que eu tenho sobre o mundo, sobre as pessoas e todos os seres vivos. E tá incomodando já, né? Então... A Sofia, ela é ligada ao movimento Seração e Movimenta. Conta pra gente um pouquinho desses movimentos. Isso aí, eu faço parte, então, da ONG Seração, de ativismo socioambiental. A gente atua em diferentes frentes em defesa do meio ambiente e da vida humana. Temos vários projetos legais em Itapuã, com o NUPDEC, e adaptação e resiliência às mudanças climáticas. E o Instituto Movimenta, ele surge, então, como uma ferramenta coletiva de mudança da sociedade. O Instituto, ele é bem recente, a gente conseguiu inaugurar ele no ano passado. E a gente vem fazendo aí diversas ações, tanto na área da educação, área social e a área ambiental, que é a minha área. Então, a gente conseguiu realizar mutirões de plantio até hoje. Inclusive, dia 28, no próximo domingo, a gente vai ter mais um mutirão, plantando aí cerca de 50 árvores. A gente até hoje conseguiu plantar 90 árvores, sempre nativas, nas comunidades e tentando arborizar as comunidades que são mais periféricas. A gente entende, né, que a gente vive num mundo desigual e por isso a gente tem a desigualdade ambiental também. Ótimo. E como que as pessoas podem fazer parte desse mutirão? Vocês podem pesquisar a gente lá no Instagram, é inst.movimenta, e nos chamar para fazer parte, plantar junto com a gente. Fica o convite, Lu, Obrigada, se quiser plantar adorei. com a gente. E me diz uma coisa, eu vou, dá pra mostrar aqui, produção, ó. Tem umas comidinhas pra ficar à vontade, viu, Sofia? A gente não precisa esperar acabar o programa. Tem coxinha, já comeu coxinha vegana? Nunca. Aqui Nunca tem comi. Um docinho de morango com chocolate e um suquinho pra gente. Aqui tem pesto, ó. Ai, Vou que servir um delícia. suquinho, posso servir um suquinho pra ti? Por favor, Lu. Ó. Enquanto isso, eu quero que tu explique, ó, gente. Isso aqui é do Mila Veg Lanches. Olha, delícia. É um suco produzido por eles com polpinha, ó. Fruta de verdade, tá? Ó, Sofia, fica à Dá vontade. pra ver até o bagaço Tem da o laranja. bagacinho da laranja. Que delícia. É natural mesmo. Explica pra gente, Sofia, qual foi o maior equívoco, assim, que tu viu relacionado ao meio ambiente? Alguma coisa que tu falou assim, não, isso tá errado, estão propagando, estão ensinando errado?
Mostra pra gente. Eu acho que sobre o meio ambiente e sobre os ambientalistas foi ensinar a gente de que são duas coisas separadas. Que nós não somos parte do meio ambiente, parte da natureza e que ela serve a gente. E isso está muito errado, né? Nós somos parte ativa da natureza e temos que respeitar ela assim como a gente se respeita. E aí surgiu todo esse estigma de que ambientalista é cirandeiro, ambientalista abraça a árvore. Miçangueiro. Bem por aí. E não é isso, Cabelo sabe? colorido, é uma galera alternativa. Sempre os estereótipos, né? E, óbvio, nada contra a galera do cabelo colorido. Sim, mas a luta ambientalista, ela é uma luta muito concreta pela vida dos humanos, pela vida de todos os seres vivos. Então, é um debate muito mais profundo, sabe? O ideal é que todos vestissem a pauta ambientalista, né? Com certeza. Afinal, o meio ambiente é de todos, né? É isso, e a gente não tem planeta B. As mudanças climáticas atingem aí todo mundo em diferentes proporções. As pessoas mais pobres são sempre as mais afetadas, as mulheres. Por que, Sofia? Então... Por que as mulheres, as pessoas mais pobres, são as mais afetadas com as mudanças climáticas? Então, a gente tem aí uma questão das interseccionalidades, né? Quando as diferentes opressões, elas se cruzam e agravam ainda mais. A gente sabe que no sistema capitalista que a gente vive, as pessoas têm condições de vida muito diferentes, as pessoas partem de pontos muito diferentes. E, bom, aí quando as pessoas já são pobres, já têm ali uma condição de vulnerabilidade social e são atingidas por eventos extremos, elas não têm para onde fugir. As mulheres que estão sempre na tarefa do cuidado, elas estão na linha de frente do enfrentamento às mudanças climáticas. E aí, claro, esse tanto de opressões somadas torna essas pessoas, colocam elas no olho do furacão, como Resumindo, se diz. o pobre, ele mora num local de desmoronamento, né? Sim. Em regiões mais frágeis, enquanto o rico, ele já vai morar em regiões mais privilegiadas. Vai ter o helicóptero, vai ter para onde fugir, vai ter outras opções de casa, enquanto que nem aconteceu aqui na enchente do Rio Grande do Sul, as pessoas que já tinham pouco perderam tudo, né? Exatamente, é as pessoas que têm pouco, perdendo tudo que têm. E, bom, atingiu também as pessoas ricas, mas numa proporção muito diferente, né? Sim, eles têm mais opções. Sofia, me diz uma coisa agora, assim. Todo mundo fala de El Niño, todo mundo fala de mudanças climáticas, e parece que tem gente que diz assim, as pessoas mais velhas, inclusive, falam assim, desde a minha infância eu ouço falar que vai ter mudança climática e tal, mas isso nunca acontece, isso é alarmismo. Tu tem dados? Está acontecendo mesmo a mudança climática? Esse El Niño, ele vai ser mesmo impactante? Conta pra gente. Então, se a produção quiser botar aí, eu até separei uma notícia sobre o El Niño, mas, assim, as mudanças climáticas, que são, né, o assunto do momento, e que bom que são, a gente precisa entender que existem mudanças climáticas de curto e de longo termo. Existe a mudança do clima que a gente vê na nossa janela. E isso quem estuda é a meteorologia. Então, se está fazendo sol, se está chovendo, a gente consegue prever a temperatura, por exemplo. E existe a ciência que estuda o clima, a climatologia. E essa é muito mais profunda. Ela estuda a mudança, a variação do clima no intervalo de milhões de anos. E a gente sabe que ao longo do tempo da Terra, a gente passou por diversas transformações. A Antártica já teve florestas, gigantes florestas. É mesmo? Te juro. E hoje está congelada, então essas são mudanças de longo termo. E a gente tem as mudanças de curto termo que são causadas pelos humanos. Por ações humanas. São intensificadas pelas ações humanas. Então, a produção ali dos combustíveis fósseis é o nosso maior agravante. E aí, do El Niño, a gente tem as previsões muito bem estruturadas, né? Então, a previsão de chegada do El Niño nos próximos meses, principalmente no segundo semestre agora de 2026 e no início de 2027. O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. E já aqueceu tanto que as previsões mostram que tende a ser um El Niño muito forte.
E o El Niño, por si só, ele não causa os eventos climáticos extremos, mas ele pode intensificá-los. A gente vive, né, a mudança do clima pelas mãos humanas, pela forma como a gente produz na nossa sociedade, e esse fenômeno, que é natural, ele é intensificado e pode acabar agravando os eventos climáticos extremos. 2024, todo mundo sabe, a gente teve a enchente. Histórica, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava passando por um El Niño também. Então, ainda não tem previsão do tipo quantos milímetros vai chover. Não tem previsão do que vai exatamente acontecer, assim, se vai ter enchente aqui, se vai ter... Isso. A gente sabe que a região sul do Brasil costuma ter as enchentes e a região norte e nordeste as secas. Mas isso é pelo o fenômeno. A gente não sabe o quão intenso vai ser, o quão extremo vai ser esse evento que pode acontecer. Mas a gente tem indícios muito fortes, aí 90% de chance de que seja um El Niño muito forte e que aconteçam, então, de novo, os eventos climáticos extremos. E aí, o pulo do gato é o quão mais preparados nós estamos para lidar com a mudança do clima. Porque passaram 2 anos, né, do grande evento extremo. E o que a gente aprendeu? O que o poder público aprendeu e conseguiu efetuar de mudança nas nossas estruturas, na adaptação e resiliência para a mudança do clima? E eu acho que esse é o maior dos problemas, né? Bom, eu tenho certeza que aqui no Rio Grande do Sul nada foi aplicado, né? Nada foi feito. Nada foi feito desde a enchente de 2024. Fica aí, então, vamos deixar um registro aqui bem polêmico. Em 2024, a gente teve uma enchente que alagou Porto Alegre, algo que foi recorrente em 1920, eu acho, aconteceu algo assim. Não me lembro se foi essa data, me perdoem se não foi, mas que foi uma tragédia, né? E teve tempo de 2024 para cá bastante para poder fazer, tomar atitudes para que essa enchente não acontecesse novamente. Ali no Rio tem que mexer nos muros de transbordo, não é isso? Então, tem várias medidas de contenção que a gente pode tomar e de conseguir tirar as pessoas que estão em áreas de risco, né? A gente sabe que a crise é climática, mas eu acho que muito para além disso a gente tem uma crise da gestão pública. Uma gestão pública que ou não quer se preocupar ou não consegue se preocupar para tomar medidas mitigatórias. Então, as pessoas que vivem nas regiões de vulnerabilidade social vão ser as primeiras a ser atingidas se tiver uma enchente de novo. Eu sou natural lá do Vale do Taquari e a gente tem uma cultura de enchente muito diferente de como foi aqui no Guaíba, porque a maneira como o Rio Taquari ele se movimenta, a energia do rio é muito diferente. Então lá a água ela vem com muita força e ela logo vai. Aqui não, a gente consegue perceber o modelo onde fica dias e dias alagado e depois vai abaixando aos poucos. Então a gente tem que ver o nosso sistema de contenção, que até hoje as bombas aqui de Porto Alegre não foram consertadas, não foram... não passaram pelos protocolos devidos, né? E isso e muitas possibilidades de trabalho para contenção das enchentes. Nós estamos em junho de 2026, então fica aí um apelo já para o governador Eduardo Leite e o prefeito Melo, para que depois não adianta chorar e dizer nós não sabíamos, né, Sofia? Eles adoram colocar um coletinho laranja depois e sair na rua e falar, não, a gente tá aqui com os barcos, mas por que deixa chegar nesse ponto? A gente teve 185 mortes no Rio Grande do Sul. E quando a gente dá agora um adendo, 185, se eu não me engano. Mortes de humanos. A gente não tá nem falando dos animais, porque eu fui ativista de resgate de animais, e assim, a gente via corpos de animais boiando o tempo todo, né? Terrível, né? E as pessoas nem sabendo o que fazer para salvar seus animais, deixaram presos, acorrentados. Que não façam isso de novo, não deixem os animais acorrentados, deixem os animais junto com vocês, porque depois, outra coisa, se você tem gatinho, já deixe caixa ali de transporte para carregar seus animais, microchip eles, coloque coleirinha com o nome, porque tem animais que estão até hoje nos abrigos, tentando encontrar seus tutores e não encontram, né? Sim, o Seração, inclusive, atuou com resgate de humanos, mas também de animais, sabia? De animais, que lindo. Eu amo o Seração. Agora, Sofia, vamos começar algumas polêmicas aí. Te prepara, come uma coxinha, prova uma coxinha do Mila Veg Lanches. Vamos ver. Vamos ver se ela acha gostoso. E é coxinha de quê? Essa aí Não, primeiro tu prova. Tem que provar. Prova. Foco na Sofia provando a coxinha. Ó. Saborosa. É de frango, será?
Que é isso? Eu não consigo Gente, ela tá identificar. provando uma coxinha do Milaveg Lanches, é uma coxinha de jaca. É de jaca, produção. Ó, é jaca mesmo. E assim, Mentira. parece frango, não parece? É idêntico. É idêntico, gente, é idêntico. E assim, uma Muito hora a saboroso. gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tu entende, Sofia, por que a gente fala que veganos comem alimentos à base de plantas? Tu entende isso? Não. Parece que só come alface, né? Pega essa visão, Sofia. Pega a visão. Aqui, ó, nós estamos com todas as comidinhas do Milaveg. Então, a gente tem aqui o molho pesto, tem as coxinhas, aqui tem um docinho de chocolate com morango, temos o suco. Tu consegue imaginar que isso aqui é feito de plantas? Olha, eu não diria. Olhando assim de cara, Não porque diria. é muito parecido com o convencional. Isso, aqui eu até vou abrir um pesto aqui para tu poder mergulhar tua coxinha no pesto. A questão é a seguinte, quando a gente fala que o vegano ele come tudo à base de plantas, é porque ou é de origem vegetal ou é de origem animal. Se não é de origem animal, é de origem vegetal. E como é que nasce, por exemplo, a batata, a farinha de mandioca? Ela nasce de uma plantinha, se desenvolve. Então, aqui tu está comendo farinha de mandioca, aqui tu está comendo chocolate, que é o cacau, o morango, né, que é o morango, a laranja, que é a laranja. Tudo nasce de um pé de planta. O que mais que tem aqui? Tudo, café. Então, quando nós falamos que nós comemos alimentação plant-based, a base de plantas, é porque tudo nasceu de uma planta e não de origem animal. Tu já comeu, em outro momento, comida vegana? Já comi. Ah, já? Já fui num restaurante que tem aqui em Porto Alegre, ali na André da Rocha. E experimentei umas coisinhas, um salgado assim que parecia calabresa, eu não faço ideia do que era, mas muito gostoso. E agora eu quero ir na Milaveg. E se eu te disser que no teu dia a dia tu come o tempo todo comida vegana? O quê? Arroz, feijão, Ah, é verdade. batata frita, pão, polenta, é tudo à base de plantas. Então, quando a gente fala em comida vegana, pensa que tá comendo alguma coisa assim muito surreal, Extraordinária, né? né? Extraordinária. Eu na hora pensei nos restaurantes veganos. Se não é feito de animal, é feito de vegano. plantas. Aproveita e rola aí uma vinheta, uma propagandinha do Milaveg que tá proporcionando pra gente, enquanto eu e a Sofia, a gente come um pouquinho. Então, não é só a coxinha que tem aqui, tá? Produção, dá pra tu me dizer aí o que tem? Eu sei que tem pãozinho tipo de queijo, bolinho de queijo. Bolinhas de queijo de castanha. Gostou? Bolinha de queijo de castanha. Castanha feito de plantas, que mais? Agora, eu tô comendo um risoles de soja calabresa, é isso? Proteína de soja texturizada, sabor calabresa. Muito bom. Eu tenho certeza que tu vai querer mais comer agora, daqui pra frente, do que falar, né? Mas nós vamos ter que continuar falando. Tudo isso, então, para quem quiser pedir, é do Milaveg Lanches. Milaveg, que é uma delícia. Você tem muitas opções de lanches, almoço. Vai lá conhecer e não esquece do cupom PLANTOSFERA. Agora, Sofia, vamos polemizar. Vamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, quando eu tô fazendo ativismo vegano e tal, as pessoas me falam assim, garotinha, obrigada pelo garotinha. Garotinha, você está falando do agronegócio, mas o agronegócio coloca a alimentação que você come no seu prato. Será que é o agronegócio que põe a comida no nosso dia a dia? Ou será que é a agricultura familiar vulgo? MST. Sentiu o fantasma do comunismo passando aqui atrás da gente? O comunismo está tomando conta do plantosfera. Vai, Eu Sofia, senti, quanto eu vamos ter que como? fazer a revolução. Vai lá, conta pra gente. Então, gente, a gente sabe que o agronegócio não coloca comida na mesa do brasileiro. Como o agronegócio faz comida para boi e exporta os grandes commodities.
Quem coloca comida na mesa do brasileiro é o agronegócio. 77% das nossas produções rurais são da agricultura familiar. Da agricultura familiar. O que eu falei? Falei Tu falou do agronegócio. Vamos, Ai, corta produção, a corta essa parte. Vamos de novo. O agroexportador e o familiar. Né? Vamos de novo. Podemos começar do zero? Não, vamos do zero, vamos de novo. Tá. Quem não precisa começar do zero, só conta. Quem coloca comida no Tá. prato do brasileiro é o 80%? 77%. 77,77 esse número é bom, fala. É a agricultura familiar. Vulgo, Vulgo MST. o fantasma do comunismo na sua mesa. O MST coloca o arroz. Não vou mais comer arroz e feijão. Então, eu tô chega, vendo né? o tiozão em casa dizendo Aham. greve contra o arroz e feijão e a batata. E não é só arroz e feijão, o café que a gente gosta de tomar. Greve contra o café, Já que são pensou? feitos por comunistas. Então, quem produz a comida que vai, aqui ó, tô até pegando os dados. Coloca aí, produção, coloca aqui na tela, vamos ver se a gente vê. É o comunismo. Meu Deus, MST. Ai, não É tenho. o nome da fonte? Não peguei aqui. Ó, mas Vixe. deixa enquanto ele procura ali a nossa Ó. produção. Pode dar um Google, talvez. 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil e 67% dos empregos no campo. Isso são 10 milhões de pessoas. Então, A base, inclusive, só para falar, a gente fala de ambientalismo e tudo mais, mas isso passa por um debate econômico. Os 90% dos nossos municípios, eles se sustentam pela agricultura familiar. tá, e aí aquele tiozinho, aquele senhorzinho que tem uma fazendinha ali, vamos botar onde? Em Antagorda, tá? Ele tem ali uma fazendinha, daí ele tem uma criação, uma vaquinha, tem uma vaquinha, 3 galinhazinhas, um porquinho, e aí ele faz toda aquela plantação lá, ele, né, produz e vende. Aquele tiozinho, ele é o MST, ele tá ligado à agricultura familiar, é isso? Porque ele acha que ele é o agronegócio, né? Ele diz, eu o agro, bababá. Então, a gente tem uma grande confusão, e esse é o mesmo debate sobre propriedade privada, que tu acha que tu tem um Celta, 2 portas rebaixado, e aí o fantasma do comunismo vai roubar. Não é bem assim. Os pequenos produtores, eles são responsáveis pela produção da agricultura familiar. Aquilo não é o agronegócio. O agronegócio, gente, é uma expansão que a gente não tem nem noção. Expansão da pecuária, expansão da silvicultura, isso tudo exportando para fora do Brasil não fica aqui. A gente não come o que o agro produz. E o agro é uma porcentagem minúscula de quem produz aqui no Brasil. Não de quantidade, óbvio, a quantidade que eles produzem é muito grande, mas de pessoas que detêm essa riqueza é uma porcentagem minúscula. Tá, então não é o carinha do Jeep Renegade ali, do Não Celtinha, é. não é ele que é o agro. Inclusive, pode ser que tenha vários hectares de terra e que produza bastante e ainda assim ele não detém o agronegócio. Por isso que gera essa confusão, sabe? E o agro, ele vem desmatando, né, pra plantar a sua soja ali. Com certeza. E para também pasto. O pasto que não é reaproveitado, né, Sofia? Porque Não. a vaca, ela pasta ali e depois não nasce mais pasto. Tem que desmatar mais mata nativa. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O agronegócio hoje ele é um dos principais responsáveis pelo desmatamento no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Pampa, que é um bioma para chamar de nosso. Ele existe ali no Uruguai também, mas aqui no Brasil o Pampa só existe no Rio Grande do Sul. E a expansão da silvicultura e da pecuária em cima do Pampa é muito preocupante. Ele é o bioma menos protegido pela legislação, pelas legislações, e ele é o mais atacado. Nosso Pampa. O nosso Pampa. E existe vários dados que mostram que a conservação do Pampa ela pode ser feita junto com os bois. Existe uma organização da sociedade civil que chama El Pastiçal. Acho que é isso, se a produção quiser pesquisar também, que mostra como o boi ele pode ser aliado na conservação do Pampa. Muito diferente da expansão da pecuária pelos grandes produtores. Mas seria que o desmatam. boi criado para comer mesmo? Esse boi? Não, acho que não é esse. Não seria o boi como ser vivo Ó, mesmo, é isso? Aliança del Pastiçal. Uhum.
Agora entramos na polêmica. Une a produção e a conservação A animal. produção do Plantosfera tá louco que esse programa pegue fogo. Seria mais ou menos uma Amazônia pegando fogo, né, Sofia? Sim. E assim, a gente já deu uma conversada por aqui, eu acho que chegou a hora desse programa começar a pegar fogo. Meu Deus. A pergunta que eu te faço, Sofia, é a seguinte. Então, esse agronegócio, ele vem desmatando para colocar as plantas, é isso? Para fazer ali a produção de soja, de pasto e para colocar cada vez mais vaca, boi, é? É isso. Então, assim, não dá para dizer que um ambientalista que come carne é ambientalista, dá? Fogo no parquinho! Tu come carne, Sofia? Eu como carne, Lu. Então fala um pouquinho mais sobre isso. Enquanto tu come uma coxinha aí. Uma coxinha vegana. O vermelhão dela já mostra o fogo que tá pegando aqui no nosso estúdio. Olha o vermelhão dela. Isso aí, só uma dúvida já trazer. Essa questão do pastizal, ela não é tipo a pecuária regenerativa que falam? Isso. Que os gringos falam muito lá, de tentar usar os bois para conseguir regenerar a terra, uma coisa assim. Isso. Conseguisse explicar E como preserva... funciona Eu não sei como é que funciona isso. Não confunde a nossa Por convidada. favor, que produção. o agro não é minha praia, não. Ela é uma ambientalista, ela não tá ligada nisso. Então vamos lá. Conta pra nós, por que tu come carne, Sofia? Então, eu acho que o que os ambientalistas podem ou não podem fazer é uma questão muito mais de ética e moral do que o que tá certo e errado. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, as proteínas mais baratas são à base de animais, a salsicha, enfim. E eu acho que é muito... Calma que eu vou responder. A gente sabe que existem muitas pessoas pobres. Como é que a gente vai obrigar? É a mesma coisa de falar da sacolinha Não, mas de a gente plástico. não tá falando das pessoas pobres, tá falando, falando do só dos da Greta ambientalistas. Thunberg do Tupiniquim. Então, eu acho que o ambientalismo, ele não é pureza, né? É uma luta política. Gente, ela tá mandando bem. Vocês não acham? Eu como carne, eu uso inteligência artificial e eu sigo cobrando quem determina os rumos da nossa vida. Eu acho que o ambientalismo é muito mais isso do que... Gente, eu vou falar pra vocês aqui. Eu sei que vocês estão querendo que a gente se pegue no pau aqui, mas a Sofia, ela tá certa, tá? Realmente, eles fazem coisas incríveis, o pessoal do Seleção Movimenta. A Sofia, ela vai estar lá plantando árvores num grande multirão. E assim, a gente não consegue ser tudo. E é óbvio, Sofia, que eu tenho certeza que tu vai querer reduzir o consumo de carne, não vai experimentar opções veganas. E assim, mas quando ela diz assim, a gente não é perfeito, a gente não consegue ser tudo, eu tenho certeza que ela entende. Agora, eu vou perguntar se ela entende ou não a importância da gente não comer carne e não fomentar a pecuária. Pelo menos tu entende isso? Não, com certeza entendo e até concordo, sou adepta dos movimentos veganos. Mas é aos poucos. Mas é aos poucos, é uma mudança assim, a gente não pode tentar culpabilizar, colocar culpa sobre o indivíduo, sobre um problema que é de uma cadeia toda estrutural da nossa sociedade. Com certeza. Então... Ela tá certa, porque quando a gente fala de veganos, as pessoas também falam, pô, mas tu usa plástico, tu usa sacolinha de plástico, tu usa carro, tu usa iPhone, tu usa IA, e aí tu vem falar que não come carne. Então, assim, calma, eu não sou perfeita, eu tô fazendo tudo dentro na medida do possível e do praticável. E é o que ela faz também, enquanto ambientalista, e ela já tem todo um caminho. Pior é não fazer nada, né? Todo um caminho enquanto ambientalista e reconhece aí que passa por reduzir o consumo de carne, parar com o consumo de carne, mas é aos poucos, né? Daqui um pouco mais, daqui uns anos, quem sabe a gente não vai ver a Sofia completamente, a partir de hoje, daqui no Plantosfera, mergulhada nas opções veganas e conhecendo mais sobre o veganismo, né? Certo, eu acho que é isso. Não é menosprezar as mudanças individuais, mas entender o peso que elas têm dentro desse sistema que a gente vive hoje. Sofia, agora, eu tenho que perguntar. E aí, assim, ó, a gente pega e não usa sacola plástica, né? Não use sacola, não use canudinho de plástico. Que mais? Não faça isso, não faça aquilo outro. Mas aí a pessoa vai lá e usa IA. Eu mesma, essa vinheta do Plantosfera foi toda feita com IA. Eu fiquei 2 horas fazendo, 1 hora de uso de IA. Eu não sei os dados, mas sei que as data centers usam muito do meio ambiente, né? A água.
Adianta, Sofia, eu ser uma ativista vegana, tu ser uma ativista ambientalista, enquanto a gente usa de tecnologia, ou entra naquilo, cada um faz o que pode dentro do possível e praticável? Explica pra gente. Eu acho que é isso, minimizar as ações individuais importam, mas no final a conta não fecha. Quando a gente tem 100 grandes empresas que poluem 80% do nosso sistema. Se a gente parar com todos os carros hoje do mundo, das pessoas, né? As grandes empresas continuam poluindo, liberando CO2 e toda a poluição à base de combustíveis fósseis. Então, assim, as ações individuais, elas importam, os data centers tem um grande impacto e ainda mais impacto na vida das pessoas. Por exemplo, a gente tem um projeto do Scala e a Siri, que vai ser o maior data center da América Latina em Eldorado do Sul, uma cidade que foi quase 100% inundada pela enchente. Atingida pela enchente. Exatamente. Então, quem é que vai ser atingido na ponta por aquele data center? A população mais pobre daquela cidade, população mais vulnerável, com certeza. Então, assim, as ações individuais, elas têm seu peso, mas tem gente decidindo por nós. Tem gente decidindo quem vai morrer e quem vai viver no Rio Grande do Sul. E acho que essa magnitude que a gente dá para o debate é o que realmente importa. Sim, Sofia, me diz uma coisa, então. Se todas as pessoas civis, as pessoas, né, elas começassem a tomar atitudes em favor do meio ambiente, incluindo o consumo de alimentos plant-based, que não venham do agronegócio, tá? Ou seja, que o vegano come não vem no agronegócio, tá? Não coloca a soja do vegano aqui, porque não é. A soja vai para o boi. Mas então, se todas as pessoas, os civis aí, os CPFs começassem a fazer, não usar canudinho, comer comida vegana, usar roupas sustentáveis, tudo sustentável, adiantaria para o planeta ou ainda assim só as empresas, as indústrias, a construção civil, conta pra gente assim, toda essa escala que existe que polui mais ainda o meio ambiente, adiantaria ou não? Então, fugir do sistema sozinho, individualmente, é um trabalho impossível. Por isso que a gente precisa se basear na coletividade. Mas falar se adiantaria ou não adiantaria é uma conta que eu acho que não vai fechar em nenhum momento. É importante que a gente reduza, mas não vai resolver o nosso problema, que é de produção. A gente produz muito em larga escala e dá prioridade para alimentar o boi, a alimentar as pessoas, a exportar do que alimentar a mesa dos brasileiros, colocar comida na mesa dos brasileiros. Então, assim, as ações individuais importam, com certeza, mas a nossa saída é coletiva. E aí eu digo saída de modo de produção da nossa sociedade. Talvez cobrar das empresas, consumir de forma diferente, não é? Consumir de forma diferente para que se produza de forma diferente. Para que as empresas tomem medidas para mitigar tudo isso, para mudar isso, né? Exatamente. Por exemplo, celulares. Vamos falar sobre os celulares. Todo mundo tem um celular, tanto ambientalista quanto vegano. Todo mundo tem um celular. Sim. E aí o celular, a produção do celular vai desde o trabalho escravo até o uso de exploração ambiental e também... E gerando lixo eletrônico. Animal, gerando lixo eletrônico. Então, assim... O que a gente poderia fazer? Vamos parar de usar celular? É mais ou menos isso que a Sofia está dizendo. Não, mas nós vamos cobrar da Apple, da Motorola. Por sinal, o meu celular é vegano, sabia? É o primeiro celular vegano do mundo. Que legal! Podem pesquisar aí, o Razer 60 é o primeiro celular vegano, tela vegana do mundo. Não sabia. Pois é, um beijo pra Motorola, vocês podem me mandar... Bom, se bem que eu já tô com o último, mas poderiam me mandar mais um aí pra gente rifar aqui pro Plantasfera. Mas assim, então se a gente cobrar que, por exemplo, a Apple também tem a tela vegana, e, por exemplo, a Tesla, ela já tá usando carros sem banco de couro, e alguns anunciou que vai, acho que a partir de 2026, sei lá, 28, vai começar a usar fazer carros sem banco de couro. Então, isso é pressionar a indústria, né? Sim, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o greenwashing, né? Boa. Essas empresas, é muito fácil colocar um selo verde nas suas produções e por baixo dos panos manter os sistemas de exploração dos humanos e da natureza.
E o sistema que a gente vive hoje, o capitalismo, ele é baseado na exploração Com certeza. dos humanos e dos recursos naturais. Então, claro, pressionar as empresas é de fato importante, mas a gente sabe que no final das contas... Explica pra galera o que é greenwashing. O greenwashing é... Bom, como é que descrever isso? Eu acho que É um selo verde. É esses selos verdes que circulam por aí e as maneiras das empresas falar que são sustentáveis. Vou dar um exemplo polêmico aqui. A CMPC diz ser a empresa mais sustentável do Brasil e ganhou selos reconhecidos. E aí, na prática, tá tratando o Guaíba como propriedade privada e querendo poluir mais do que Porto Alegre inteiro polui junto. Então, assim, um erro não anula o outro, claro, mas esses selos de sustentabilidade e essas propagandas, é por isso que a gente acredita na culpa individual. Isso foi tudo uma estratégia de comunicação muito bem pensada para que a gente tenha horror ao uso de canudinho. Exato. E, ao mesmo tempo... Use de uma empresa que tem ali o selinho verde. Vou dar outro exemplo aqui. Empresas que dizem que tem bem-estar animal, que mantém as galinhas soltas, que elas não estão dentro de gaiolas, que elas não são... a galinha, ela é debicada. Os ovos de galinhas felizes, isso? É os ovos de galinha felizes. Ela tem uma alminha vegana, tá? Né? Então, assim, é aquela coisa, a galinha ela não foi debicada, ela tá soltinha, eles põem ali um selo verde. Aí, se tu vai olhar bem para aquilo ali, na verdade, não. A galinha continua sofrendo os maus tratos, tendo que produzir 50, não sei quantos mil ovos por dia. E ela vai para a panela se ela não produzir, os pintinhos continuam sendo triturados vivos. Então, isso também é uma forma de greenwashing, que é colocar o selinho ali de que tá tudo feliz. Vou dar outro exemplo dentro da publicidade. A Perdigão. Ô, produção, pode falar o nome aqui das empresas? Eu vou meter pau neles, produção. Eu acho que o podcast é teu, né? O processo é meu. Ele tá querendo dizer o seguinte, o processo é teu, tá saindo da tua boca, então eu vou falar. É só deixar bem claro que não é da convidada. Tá? Ó, gente, não, mas é verdade, olha aqui, ó. Você vê aí empresas que elas vendem salsicha, elas vendem frango, coxinha, sei lá o que for, e eles colocam um franguinho feliz, eles colocam uma vaquinha feliz, colocam ali o bichinho feliz, dizendo, como um pedacinho de mim, eu fui morto com alegria, né? Então, esse é o verdadeiro greenwashing, assim, a carinha feliz em cima de uma carne, né? Que é óbvio que o animal passou por maus tratos. Então, agora eu vou fazer uma pergunta assim, Sofia. O planeta, ele precisa de nós? Ou ele, tipo, daqui um pouco ele dá uma sacudida na piolhada que somos nós e diz assim, ó, chega, cansei, que nem fez com os dinossauros, que ele deveria ter nos trocado pelo dinossauro. Né? O planeta precisa de nós? Pode comer, Sofia, fica à vontade. O planeta, ele viveu muitos anos sem a gente, né? Nós somos... tu conhece Carl Sagan? Não. Conheço. Um pesquisador, enfim. E ele tenta explicar o planeta como se fosse... O tempo geológico como se fosse um calendário. Então, dia 1º de janeiro, os primeiros segundos foi o Big Bang. Aí ele faz toda uma analogia de quando que surgem as plantas. Os primeiros seres vivos surgem em maio, depois em setembro as plantas. Em dezembro surgem os dinossauros. E faltando alguns segundos pro ano acabar, surge a nossa espécie. Então, a nossa espécie é muito recente, é muito pequena perante o tempo e o funcionamento da Terra. E aí, quando a gente diz assim... O mundo vai acabar, não sei o que... Calma, pera, gente, o mundo não vai acabar. Ele já passou por grandes transformações, já foi lava, já foi gelo. O que vai acabar é a nossa espécie. E o planeta vai seguir muito bem sem a gente. Mas é óbvio que a gente não quer isso, né? Eu sempre falo, assim, tenho pra mim que eu sou ambientalista porque eu gosto do meio ambiente, dos animais, de tudo isso. Mas eu gosto das pessoas e eu quero que as pessoas tenham condições dignas e concretas de viver. Então, como diz Ailton Krenak, a gente vai tentar adiar o fim do mundo. Adiar o fim da humanidade? É, o fim da humanidade. Mas o Ailton Krenak, ele diz sempre, né, que adiar o fim do mundo são criar novas ideias, fazer novas pontes, contar novas histórias. É um autor, ele é sociólogo, é sensacional. Tem vários livros publicados, recomendo muito. Ele não é indígena? Indígena, sim, teve na Assembleia Constituinte. Então tá. Então, o que significa viver em equilíbrio com a natureza?
O que a gente poderia fazer para viver em equilíbrio com a natureza dentro de toda essa parafernália e tecnologia que a gente tem hoje, assim? Acho que parar de tratar a natureza como recurso, ou pelo menos como recurso infinito, e a gente tentar extrair tudo dela e viver em equilíbrio. Os povos originários já mostravam que isso era possível. Exato. Eles viviam em pleno equilíbrio com a natureza, dando e trocando a nossa troca, né, com a natureza, e mostraram que é possível viver sem extrair os recursos até o limite, sem usar do meio ambiente, explorar do meio ambiente. Mas hoje, assim, tem uma complicação, porque os indígenas, eles não tinham todo o consumo e todo o uso que a gente tem hoje, né? O que a gente vai fazer com... uma coisa muito ligada à destruição da natureza também dentro da sociedade é a obsolescência programada, né? O que é obsolescência programada? Cria um celular e o celular, daqui um pouquinho mais, ele já não vai nem mais rodar dentro do Instagram, né? Uhum. Porque tem que ter obsolescência que é programada para tu comprar um novo celular. Então, como que a gente vai viver de acordo com o meio ambiente, com as empresas fazendo a gente consumir cada vez mais? Tudo isso é descartado no meio ambiente. Eu acho que hoje em dia está difícil a gente conseguir andar, porque não vai ser como os indígenas, né? Difícil Acho que essa é a nossa maior tarefa. A maior tarefa do nosso tempo é saber como viver em harmonia com a natureza. Mas eu acredito em diferentes tipos de revolução. A revolução através da educação, a revolução através de mudar o pensamento, conseguir educar, ensinar as nossas crianças com uma educação de qualidade, com professores valorizados, para assim mudar a nossa sociedade. Eu acredito que outro modelo de sociedade é possível. E acredito, assim, com plena convicção de que a gente tem as instrumentos para fazer isso se tornar possível. Uhum. Eu sou envolvida na política, tu sabe, mas porque eu acredito que a política ela pode ser uma ferramenta de mudança social, de mudar a vida de quem está na ponta, de quem está sofrendo os impactos do desmatamento, da exploração na natureza hoje. Sim. E, Sofia, tu acha que está surgindo aí, tem um movimento holístico que diz que estão nascendo novas crianças, que as crianças estão diferentes, elas manjam mais de tecnologia, as crianças são cristais, agora tem, fora os cristais, não me lembro, são tantos nomes que dão, eram os índicos, os cristais, enfim, tu acha que está vindo crianças mais preparadas para uma nova consciência? Tem muitas crianças que já nascem querendo não comer mais carne. Tu acha que o ser humano ele está vindo mais puro, mais ligado com a natureza? Não sei dizer, não sei o que a ciência diz sobre isso. Mas tirando a ciência, tu tem sobrinhos, assim, alguma coisa assim que tu, nossa, ele parece ser tão diferente do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Eu tenho 2 irmãos. Parecem ser mais novos, inteligentes, mais puros, mais... Eu acho que as crianças estão vindo muito ligadas, né? Eu não sei se é uma evolução natural ou porque elas já nascem com estímulos muito diferentes dos estímulos que a gente tinha quando a gente nasceu. Uhum. Mas, assim, acredito sempre que as futuras gerações são uma esperança. É por isso que a gente luta, né? Para preservar o nosso futuro, mas o futuro de todos. Sofia, agora voltando um pouquinho lá para aquelas questões do boi. E o arroto do boi? O arroto do boi, ele é um dos maiores produtores de gás metano, né? Sim. Que existem aí, que está fazendo com que as mudanças climáticas se agravem cada vez mais. O arroto e o pum, né? Eu não sei se é o arroto e o pum ou se é só o arroto mesmo. Mas, enfim. Não sei, então. O gás, acho que são os dois mesmo. E, assim, me diz uma coisa. Se a gente não tivesse, então, o arroto do boi, aí, o gás metano, quais são os outros produtores aí de gás metano? Quais são as outras coisas que estão prejudicando a construção civil, a indústria? O que mais que tem aí que são agravantes nas mudanças climáticas? Eu acho que, com certeza, são as grandes indústrias, né? E, assim, o arroto da vaca, do boi, ele não é um vilão sozinho, né? Mas ele acaba se tornando prejudicial na escala de produção em que é colocado, em que a gente tem hoje. Assim como toda a escala de produção que a gente tem Então, a indústria da moda com o fast fashion, a indústria da tecnologia, todas elas são grandes poluidoras, porque produzem em larga escala mais do que a gente consegue consumir. A gente produz muito mais do que consegue consumir. E isso tudo, baseado na queima de combustíveis fósseis, produz e agrava a crise climática. Faz com que a gente mude a temperatura do planeta. Tu sabia, Lu, que nós somos a primeira espécie a alterar
a temperatura do planeta? Não sabia. Mas acreditar, eu acho que sim, sabia sim, porque nós estamos vivendo a primeira extinção em massa provocada pelo homem, né? Provocada pelo então, homem, com certeza, exatamente. eu já... Provocada por uma espécie só, né? Pois é, então um espaço tão curto de tempo, né? Que tu falou que o ser Exatamente. humano nasceu agora e já está destruindo tudo. É Para isso. você ver o quanto o ser humano tem a capacidade de fazer coisas, tanto boa quanto ruim, e que a gente escolheu essa opção de fazer coisas ruins. Tu acha que se Deus existe... Tu é até, Sofia, tu acredita em Deus? Eu sou agnóstica. Agnóstica, eu também sou quando agnóstica. Eu também sou. Mas assim, tô mais pra teia. Bem-vinda, tá aqui também. Mas esse criador, esse ser, esse Big Bang, essa energia, tu acha que deveria ter trocado o ser humano por dinossauros? Tu acha que os dinossauros iam ter feito um trabalho melhor que a gente? Não sei, acho que eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito dos humanos. Eu não gosto. Ah, Eu não gosto, eu tenho muita dificuldade. Mas embora digam, tá? Antes que me cancelem aí, nós veganos somos os que mais fazemos aí pela humanidade, porque a gente tá fazendo tudo que mais fazemos, olha que arrogante. Vão me cancelar 2 vezes, né? Mas estamos fazendo muito pela humanidade, porque a gente tá lutando pelo planeta, que nem os ambientalistas, né? Os Com veganos certeza. também são ambientalistas. Então, assim, eu tô fazendo aqui pela humanidade, mesmo não gostando muito. Eu acho que o ser humano é uma raça que não deu muito certo, sabe? Parece que o ser humano é que nem tu diz assim, a gente está tão pouco tempo aqui no planeta Terra e a gente teria a capacidade de fazer coisas boas, mas a gente acaba sempre fazendo coisa ruim. É vaquejada, é rodeio, é uma churrascada. Ai, Lu! Tu não vai rodeio, tu vai rodeio. Gente! Fogo no plantosfera! Tu vai rodeio, Sofia? Como Lu, assim? Eu fui criada dentro da tradição gaúcha, participando de CTG, O vermelhão, foco no vermelhão. Eu fui primeira prenda da 24ª região tradicionalista, prendinha de faixa. Gosto muito da nossa cultura, mas eu sou muito contra a cultura de exploração de animais no rodeio. Ela Não dá a sou volta, favorável. ela sempre consegue. Não, eu tenho boas opiniões, mas também não posso negar o que eu já vivi, já Mas experienciei. hoje tu não vai mais em rodeio. Não. Não vai mas vai vou vaquejar? num fandango. Vai no fandango. Vou dançar uma musiquinha. Mas se tiver- Eu como um churrasquinho ainda. Se Lu. tiver rolando uma prova de laço lá, tu não vai ficar assistindo e torcendo pro peão, né? Tá, não, prometo que não. Eu torço pra que o peão caia. Ai, que horror. Torço mesmo, pô. Ele faz isso com o bezerrinho ali, com o boi. Dá o laço ali. Gente, eu sou totalmente contra rodeio, vaquejada e por aí vai. Né? Tem pega porco, não tem pega porco? Ai, não, gente, não tem condições. Tá, então vamos lá. Se tu pudesse, complementa essa frase. O futuro da humanidade depende de... Da coletividade. Todos juntos. Uhum. O futuro não é individual. A gente vive o que... A gente... vive o que temos hoje porque por muito tempo se foi tratado como individual. Então, a gente pensa no lucro individual, no benefício próprio e não na coletividade, senão a nossa sociedade seria construída de forma diferente. Uhum. Será que a gente consegue viver o coletivo? Nós somos tão criados, né? A própria competitividade, assim, né? Eu vou virar chefe, tenho uma hierarquia, o meu carro vai ser melhor, eu vou estar com o meu Jeep Renegade, não sei o quê. Agora, surgiu o BYD. O BYD é o carro que eu quero. Vamos falar isso daqui um pouquinho, a gente já está se encaminhando para o final do programa, mas, ó... Será que... Porque, assim, nós estamos numa sociedade que a construção é ser hierárquica, né? Ela é vertical, que chama, né? E aí, a coletividade estaria num patamar horizontal, onde não teria chefes, coisas, seria um líder, né? Então, assim, acho que às vezes é meio místico a gente tratar como seria a sociedade. A sociedade seria conforme as condições culturais, as condições territoriais que a gente tem e o pensar numa outra sociedade, num outro modelo de sociedade, não é uma receita de bolo, entende? Se basearia em diferentes coisas. Não quer dizer que todo mundo ia ter só uma coisa só, que ia ser todo mundo igual. Longe disso, cada um com a sua particularidade, mas talvez, pensando no coletivo. Talvez, assim, uma coisa bem escambo. Tipo assim, ao invés de eu trocar a minha hora por dinheiro, né? Eu trocaria meu serviço por outro serviço. Já pensou que legal?
Isso tem um nome, né? Não tem? Escambo, não é? Não, essa vivência, essa comunidade, assim, que a gente troca, que a gente se colabora, tem um nome, não tem? Qual que é um? Fantasma. Ela demorou pra pegar. Não. Mas não tem. Alguém quer dizer aí que nome é? Coloca aqui embaixo, aqui, ó. A gente se colabora. Vai censurado. Não vamos dizer... Eu não. acredito que esse outro modelo de sociedade, outro modelo de produção e de consumo, por consequência, é possível. E assim, ó, eu tenho vontade de ter um carro elétrico. O carro elétrico, ele vai ajudar o meio ambiente? Polêmica. Eu não sei. Atenção, me patrocine. Não sei até que ponto eu posso desenvolver sobre isso, porque a gente sabe que os combustíveis à base de combustíveis fósseis, eles são muito, muito prejudiciais, né? Mas a questão dos carros elétricos é no resíduo que eles geram. Depois, as baterias que a gente não tem como reutilizar, e aí é um lixo eletrônico gigantesco. Tem uma parte, não sei como é que chama, tu sabe, produção? Uma parte específica dessas baterias de carros que a gente não consegue reutilizar de forma alguma. E aí gera outro tipo de problema. Então, Eu acho, assim, minha opinião é que a solução é o transporte coletivo. transporte coletivo. Com certeza. Desenvolver as ferrovias no Brasil. É uma boa, né? Os trem-balas, ótimo. Ela arrasa. Mas a produção O tá... Brasil, desde a ditadura, focou em rodovia e destruiu projetos ferroviários. Olha Exatamente. isso. Enquanto isso, a China tá anos-luz, literalmente, na nossa frente, no desenvolvimento China. de ferrovias. Tu vê que a gente se encaminha sempre no mesmo lugar, né? A gente caminha sempre por nuances. Gente, daqui a pouco vão dizer que o Plantosfera é comunista. E tu acharia ruim isso, Lu? Eu vou deixar isso pro próximo episódio. Vão cancelar o Plantosfera. Gente, olha só. Agora, se tu pudesse escolher um animal para ser presidente, só pra gente estar se encaminhando pro final. Um animal Pra para ser presidente. Para ser, eu queria governar bem o Brasil. Que animal seria? Jesus. Que pergunta. Que pergunta. E Pois por quê? Eu acho que talvez as formigas. Oh, Pela organização delas, sabe? Nos formigueiros. Exatamente. mas ela mandou muito Tudo bem. indo pro mesmo caminho. Mas eu acho que as formigas, pela organização social, e tem hierarquias, sempre vai ter. Mas a organização social dentro do formigueiro é muito boa. É verdade, as formigas. Eu escolheria e votaria numa formiga para presidente. Ó, tem as operárias, né? É rainha que tem. Uhum. Tem as operárias, tem a rainha. E elas trabalham ali. Se bem que a rainha, ela também, ela dá muito de si. Ela não fica ali só reinando e tal, dentro do Não é o que a formigueiro, gente né? conhece como rei, uma né? rainha que Porque só rei explora. aqui a gente corta a cabeça, né? A rainha, ela a fica do formigueiro não, parindo né? novas e até morre depois. Uhum. Então, até aí, as formigas podem ser eleitas aí os novos presidentes, né? A formiga faria uma boa gestão desse planeta. Sofia, deixa um recado para as pessoas, fala um pouquinho de ti, fala das tuas redes sociais, explica um pouquinho. Então, pessoal, eu faço um trabalho de ativismo socioambiental nas minhas redes sociais, que é Sofia Amaia, Sofia com PH. A Lu até achou que meu nome era Sofia Amaia, mas é Sofia Amaia mesmo. E deixar o... Bota as redes sociais dela aí, produção. É Sofia Amaia. Isso. Sofia, Amaia, com PH. depois tem um A e a Maia. Sofia com PH. Sofia PH. Isso, PH. E assim, galera, o futuro da humanidade depende da gente entender que esse futuro é coletivo. E se não for pela coletividade, ou a gente se salva junto, ou ninguém se salva. O nosso futuro, ele precisa ser coletivo. É isso. Então aí as minhas redes, pelo que eu luto... Amaia. Tem um underline depois? Isso, tem um underline no final, mas aparece se pesquisar sem também. Segue ali a Sofia.
Tá? O arroba é a Maia. Eu achei que era a Maia, mas é Maia. O nome dela é Sofia Maia, tá? Isso aí. É uma ambientalista, é meio ambiente, mulheres, educação. Ela é do Instituto Movimenta, também do Ser Ação, que eu dizia Ser e Ação, que eu gosto muito, acompanho o trabalho de Ser e Ação. Também faço parte do Eco pelo Clima, tu conhece? Não. É um coletivo de jovens gaúchos que lutam pelo clima. É muito legal, vale conhecer também. É a nossa Greta Thunberg dos Pampas, tá? Ela tá fazendo um barulho, tá movimentando, sigam ela, porque essa guria, eu não vou nem dizer que ela tem futuro, ela já é o futuro, tá? É um prazer enorme estar com a Sofia aqui. Tem alguma polêmica pra gente mostrar aí? Ah, meu Deus, sempre tem. Conta pra gente, Sofia, alguma coisa assim, que Ó, tipo se assim... quiser abrir esse aqui, onde tem Felipe Camozato, um pré-candidato a deputado e já deputado, aqui falando que eu sou a Greta de Bombachas. Pois é, né, gente? Me chamaram de Greta, achando que iam me ofender. Pois e é. eu achei o máximo, é um Não, elogio. é a nossa Greta, Greta de Bombacha, nossa Greta dos Pampas. Como é que é o nome do cara? Camozato. Mas Do Partido Novo, essa galera aí que vai estar junto rezando pra pneu, bebendo detergente, fazendo aqui, ó, fiasco tem uma na pessoa internet. que disse, gente, mas eles sabem que chamar de Greta é um elogio. Não Mas sabem, né? É a maior ativista ambiental do mundo. Então, É isso aí. você Que falou honra, pra né? ela, você falou pra ela justamente o que a gente acredita. Sofia, olha, Isso. bota aí uma... Se cada pessoa que vive no Rio e do Rio pudesse estar aqui sentada, mas sentada e ciente dos impactos de que seu sustento vai ser perdido e mais do que isso, de que o nosso futuro vai ser perdido. Esse debate que a gente tem aqui hoje é técnico, é composto por um comitê técnico voluntário, mas também é político. E é por isso que a gente está aqui dentro. Inclusive, eu destaco e questiono a falta da FEPAM. Ela é espaço. maravilhosa. Esse espaço aqui Maravilhosa. É importante para a gente entender isso que a gente... Então, gente, sigam lá a Sofia Maia e me sigam também nas minhas redes sociais. Eu sou Lu Pires, vegana, ativista pelo direito dos animais, voz ativa na defesa dos animais. Parece que eu briguei com a Sofia em algum momento aí, mas não briguei. Eu acho que é isso mesmo. Acho que não parece, somos amigas, né? Cada Vai um... sair tomar um cafezinho. Mas é óbvio, cada um faz o que pode dentro da medida do possível e praticável e tem que fazer. Me segue lá, eu sou a Lu Pires. Olha aí, ó, meio ET, autista e fora da caixa, total. Mais uma vez, lembrando dos nossos patrocinadores, que são Milaveg Lanches. Vamos de novo, coloca aí o Milaveg pra galera ver. E o cupom Plantosfera, você consegue 15% de desconto chamando o Milaveg. Digita aí nas redes sociais, Milaveg. Você vai ter tudo isso aqui que eu e a Sofia estamos comendo e muito mais. Ou você pode ir lá. Onde é que é o endereço, produção, do Milaveg? Levanta aqui, ó. Na Jordano Bruno 360, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, se você tá aqui dando uma volta por Porto Alegre, se você quer comer, experimentar delícias, parece feito de plantas? Não parece. Não parece. Mas feito de isso não deve ser assim, parece feito de planta, se parecesse, não era pra ser uma crítica também. Não é Mas pra nem ser. parece, é muito bom, tô louca pra ir provar o X do Milaveg. Eu posso usar o cupom, produção? Pode, deve. Ah, vou lá então. Ó, Plantosfera com TH, tá? Entre ali, ó, Plantos, no TOS tem um TH. Gente, olha só, eu quero até fazer um adendo para explicar isso aqui que a Sofia falou, porque falam muito pra gente assim, mas se vocês não querem comer carne, não querem comer uma coxinha de frango, por que tu faz o gosto parecido? Né? Na realidade, vocês queriam estar comendo isso. Vocês amariam. Eu vejo muito isso nas redes. Mas é justamente por aquilo que tu falou, assim, tu gosta de um churrasco, né, Sofia? Gosto. Tu gosta do gosto do churrasco, tu gosta do gosto da coxinha, tu gosta do gosto do sorvete. Então, a gente parte pela premissa que as pessoas querem ser felizes, elas não querem deixar de comer aquilo que elas gostam. Gosta do chocolate, nós vamos provar daqui um pouco um docinho aqui de chocolate. Então, assim, quando os veganos, eles fazem os alimentos parecido com o sabor da carne, o sabor do frango, é justamente para que a gente não perca nada, não deixe de comer uma carne com sabor de carne, sabor, que nem fala. Sabor carne, sabor frango. Olha aí, mostra aí o que mais que tem. Olha, o sanduíche. Nossa. Vocês acreditam que isso aqui tudo é feito de plantas?
aquilo que eu falei, se não é de origem animal, é de origem vegetal. Tá? Mila Veg Lunch, Jordano Bruno 360. E vamos falar também da Futuro Filmes, que tem o nosso produtor, Rodrigo Bragalha, que é quem faz aqui, ó, a produção de todo o nosso estúdio, o Plantosfera. A Futuro Filmes prepara para você vinhetas, filmes, rede social, se você precisar de alguma propaganda, alguma coisa assim. Tudo isso a Futuro Filmes prepara. Um vídeo pro Mila Veg aqui. Olha aqui, ó, uma campanha para o Mila Veg, ó. Então, se às vezes você precisa, Sofia, de algo teu ali para... eu quero ter que me gravem e que faça uma edição bonita. Opa! Pode chamar a Futuro Filmes. E a Lu Pires também, que eu sou publicitária e também sou videomaker. Te gravo, massa. Edito. Mas eu tenho uma perguntinha, Lu. Ó, temos 35 segundos, planta artificial? Vixe, tô brincando, gente. Foi maravilhoso estar contigo, Lu. Gente, planta artificial. Veganas podem usar plantas artificiais, ambientalista pode usar planta artificial. As da minha casa são de verdade. Porque é plástico, né? É plástico gerado no meio ambiente, mas é aquilo, dentro da medida do possível e do praticável, né? É isso aí, Lu. Então, assim, pelo menos esse tipo de plantinha, na minha opinião, não desmatou nada. E eu tenho que ter cuidado com os gatinhos. Aqui no estúdio do Plantosfera tem gatinhos, na minha casa também tem gatinhos. É a Charlotte. É isso! E o Tom? Aqui é a Charlotte e o Tom. Terminou? Cortou nosso tempo? Então tá. Beijo. Tchau, tchau. Como é que...